muitíssimo boa noite. Com um pequeno atraso aqui devido a alguns problemas, mas cá estamos nós. Vou só dar um tempinho aqui, esperar o pessoal chegar no Instagram, tá certo? Como vocês sabem, essa transmissão aqui do Instagram, ela também está sendo gravada para o YouTube. Então, não tem problema essa demora inicial aqui, porque para o YouTube é dita. Mas eu vou esperar as pessoas entrarem, certo? Para nós começarmos. Quando der aí umas 10 pessoas, a gente começa, beleza? Bora lá. Já temos nosso quórum, pois vamos embora. Olha só, vocês viram aí, né, na arte, que nós vamos falar hoje sobre a desgraça do auto-engano. Então vamos começar do título, né? Primeiro, o que seria uma desgraça? É a ausência de graça. Graça é o dom, graça é o presente, graça é a manifestação da bondade, é a manifestação da felicidade, é a manifestação de algo bom. Então a desgraça é exatamente a ausência do bem, é a ausência desse conforto, é a ausência dessa coisa que traz felicidade, que traz alegria. Então nós estamos falando da desgraça do auto-engano. Bem, o ato de enganar é muito tranquilo para nós imaginarmos, né? Todo mundo aqui já enganou, eu sei que vocês enganaram. Todo mundo aqui já foi enganado em algum momento da vida, não é verdade? Então, isso já aconteceu a todos. A gente sabe o que é enganar e a gente sabe o que é ser enganado. Só que uma coisa que às vezes escapa é que é o seguinte: no ato de enganar, a pessoa que engana e a pessoa que é enganado podem ser uma só, que no caso somos nós mesmos. Ou seja, a gente pode se enganar. Então a gente emite a enganação e a gente é alvo da enganação, né? Esse auto-engano é o mais perigoso porque, no final das contas, aquilo que acontece interiormente é o que mais ecoa no mundo. Isso é uma verdade assim sólida, né? Aquilo que move o homem por dentro é aquilo que consegue mais alcance para fora. Então, esse auto-engano, ele é perigosíssimo, porque você perde o contato com a realidade. Então, uma das coisas que nós devemos ter sempre para a centralidade da psique, para o desenvolvimento de qualquer habilidade que a gente tente construir, é não se enganar. Veja, o ponto de partida, o enraizamento, tanto das virtudes, como da inteligência, como da vontade, deve ser uma coisa chamada realidade. A realidade, ela é a força motriz, entende? A realidade, ela é a seiva da verdade. Ali, na realidade, está a verdade. Não é uma abstração da minha mente, não é uma coisa que eu sonhei, não é uma coisa que eu espero, não é uma projeção, é a realidade. É nisso que a gente tem que se apegar. Não existe vida intelectual, não existe vida moral, não existe vida humana, no sentido da coisa mais elevada que o indivíduo pode ser, sem você ter um apego à realidade, sem você ter um apego à verdade. Isso é imprescindível. E a gente tem sempre que lutar para ter esse apego à verdade, para ter esse apego à realidade, porque é a partir dele que nós vamos começar a construir as coisas. Veja, imagine você, por exemplo, tá lá, sei lá, numa praia perigosa e tem lá um posto de salva-vidas. E o cara do posto de salva-vidas, ele não é tão bom nadador assim. Mas ele não parte do princípio da verdade, ele fica se enganando, dizendo coisas para si mesmo que ele não é, e aí ele é o responsável por lhe salvar quando você estiver se afogando. O que é que você acha que vai acontecer? Veja, essa ausência de verdade, esse auto-engano, esse pensamento projetivo, o que é que você acha que vai gerar? No mínimo vai gerar uma morte, que é a de quem está lá se afogando. E pode gerar duas mortes, que é a do cara que vai lá tentar salvar. Então, assim, o senso de realidade, você ter uma noção de onde está partindo, vasculhar com cuidado o solo onde você está pisando, isso é essencial para a vida intelectual, né? Uma das coisas que o Hugo de São Vito diz é que existe um defeito grave do processo educacional, que é você querer parecer sábio antes do tempo, falando daquilo que você não tem certeza. Então você não cresce, você incha. Não é um crescimento, é um inchaço. Veja, muita gente, né, sobretudo nesse mundo de internet, o que acontece? O cara assiste uma aula, assiste 2 ou 3 lives, lê 2 ou 3 livros e a pessoa já se coloca naquela posição de pontífice. Ele está aqui, ele está no Olimpo, assim, olhando para os mortais. Olhe o que eu sei e vocês não sabem. Olhe o que eu aprendi e vocês não aprenderam. Com aquela empáfia, sabe? Com o narizinho empinado, o queixinho mirando para cima. Uma coisa assim, uma posição absolutamente ridícula. Obviamente, eu estou falando isso com ares ácidos e jocosos, mas é uma coisa que vocês veem acontecendo direto. Inclusive, nós temos que ter o cuidado para não nos deixarmos levar por isso.
Porque o fato de escutar uma ou outra afirmação, o fato de aceitar a explicação, não necessariamente quer dizer, por exemplo, que a pessoa entendeu a explicação. Ela pode ter aceitado, quer dizer, você olha aquilo, lhe parece razoável e diz, é verdade. Só que até você entender de verdade o coração, o núcleo daquela explicação, talvez demore um pouco. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não cair nessa armadilha que o de São Vítor fala, que é exatamente tentar parecer sábio antes do tempo, ou seja, a vida intelectual ela exige uma certa maturação, assim como as coisas da virtude também, os desafios morais que a gente enfrenta, as lutas com as nossas próprias más inclinações, nossos defeitos, é preciso ter um certo grau de paciência. Paciência vem de pácio, de sofrer, ou seja, é preciso suportar aquela demora, é preciso suportar um pouco aquele processo para que ao final dele as coisas eclodam com vivacidade, entende? Para que ocorra uma verdadeira primavera do conhecimento, para que ocorra uma verdadeira primavera da personalidade, existe um período de maturação. Né? Aquela flor que vai brotar lá, ela está em germe, mas ela vai ter que passar por um processo. Isso é importantíssimo para todas as áreas da vida. E não tem como você ter esse senso de realidade, não tem como você passar por essa espera necessária, por esse processo, se você não faz um exame rigoroso, com honestidade e sinceridade das condições que você se encontra. Isso é impossível, ou seja, com auto-engano não existe vida espiritual. Com auto-engano não existe vida intelectual. Com auto-engano não existe vida moral. Com auto-engano não existe porra nenhuma. Tá entendendo? Porque não tem como existir. O auto-engano ele termina por matar todas essas coisas. Ele termina por sufocar todas essas coisas, porque ele não parte da verdade. Ele não parte da realidade. Ele é uma projeção e você fica vivendo uma projeção. Você não vive o mundo concreto. E isso é terrível. Quer dizer, se você entra nessa espiral de loucura, meu querido, é tchau. A gente tem que tentar evitar todo o tempo as armadilhas que nós colocamos para nós mesmos nesse sentido. E eu trouxe aqui para vocês um trecho de um livro de Machado de Assis chamado Esaú e Jacó. Isso aqui é um volume da obra completa de Machado de Assis, o volume 8. E logo no início do livro tem uma cena que eu acho fantástica, que é o seguinte, é o capítulo 3º, tem a esmola da felicidade. Basicamente a história, né? Duas senhoritas vêm descendo de uma consulta que elas fizeram a uma vidente, que fala de coisas futuras e glórias futuras, e elas vêm descendo o morro e ali encontram uma pessoa fazendo uma campanha, um católico fazendo uma campanha para arrecadar dinheiro, né? E essas senhoritas vão lá e depositam uma nota grande. Se eu não me engano, a nota é... Deixa eu pegar aqui. Cadê? Pegar a nota... Uns 2.000 réis, né? Uma nota grande que não era costume se colocar, se depositar como oferta. E aí, a pessoa que estava pedindo o dinheiro fica espantada. Por quê? Ela nunca recebeu uma oferta daquele tamanho. O cara nunca recebeu. E ele saía dizendo, né? Pedindo para... cadê aqui? Qual era a campanha que ela fazia, meu Deus do céu? Era para alguma coisa das almas, era uma Irmandade das Almas. E ninguém nunca tinha depositado tanto dinheiro para a Irmandade das Almas, digamos assim. E aí ele fica encantado com aquela nota, só que no processo ele começa a dizer para si, ele olha a nota e ele cobiça a nota. E aí ele começa a fazer processos mentais para justificar aquela cobiça dele pela nota, para justificar aquele desejo e mais ainda, para justificar uma coisa que ele estava querendo demais, que era o quê? Era pegar a nota para ele. Era isso que ele estava querendo, era pegar a nota para ele. E ele fica fazendo essas voltas, esses rodeios inteiros para justificar isso. E tem uma parte fantástica aqui do livro que ele diz o seguinte, ó. Diz assim, ele está olhando ali a nota, né? E ele diz, olha que coisa fantástica. E a nota sempre limpa. Uns 2.000 réis que pareciam 20. Não era falsa. No corredor pegou dela, mirou-a bem, era verdadeira. De repente ouvi abrir a cancela de cima em uns passos rápidos. Ele, mais rápido, amarrotou a nota e meteu na algibeira das calças. Ou seja, ele pegou a nota e colocou nas calças. E aí ele ficou fazendo voltas, como eu disse. E quais eram as voltas que ele fazia? Que ele dizia o seguinte: quem quer dar tanto, vai à igreja ou compra uma vela. Não põe assim uma nota na bacia das esmolas pequenas. Ou seja, se elas queriam dar mesmo essa nota, elas teriam feito outra coisa, elas não teriam depositado aqui. E ele até diz mais pra frente, eu também tenho alma, eu também mereço. E o que é que ele faz? Ele pega aquela nota e ele dá uma esmola ao mendigo,
que daquela nota de R$ 2.000 vai lhe sobrar R$ 1.600, algo desse tipo. E aí ele dá aquela esmola ao mendigo para satisfazer a sua própria consciência e, ao fim e ao cabo, ele termina tomando para si a nota que era da Irmandade das Almas, a qual ele ajudava e pedia tão devotamente. Então veja, Machado de Assis ele é um mestre em denunciar o auto-engano, que é algo que está enraizado na psicologia brasileira. Ele é um mestre disso. Então, todos os personagens, toda a história que Machado de Assis conta, ela tem esse elemento de auto-engano, que é exatamente esse caso. Ele queria pegar a nota, mas ele foi incapaz de confessar para si aquele desejo. O que ele ficou fazendo? Encontrando desculpas e justificativas. E ele passou a viver não a realidade. Qual era a realidade? Ele queria aquela nota. Ele tinha desejo por aquela nota. Mas como isso era inconfessável para si mesmo, como isso era humilhante demais, como o seu orgulho não permitia, o que ele fez? Tentou livrar a consciência, dando uma esmola, ficando com o troco daquilo tudo e encontrando justificativas para quem deu a esmola. Isso aqui é um caso muito claro e muito aberto, mas isso acontece conosco muitíssimas vezes. Você pega a vida intelectual, por exemplo, a pessoa está lá, não preciso eu fazer esse curso aqui, não preciso eu ler esse livro todo, não preciso eu fazer essas anotações, basta assistir uma ou outra coisa que já está tudo bem, e a pessoa fica dizendo isso para si mesma e evitando o trabalho num ato de assídia pura. Então, assim, essa característica do auto-engano, ela é muito própria, né, da psicologia brasileira. Vocês podem olhar, eu vou dizer assim, dentro de nós mesmos, da nossa alma, mas também das circunstâncias que a gente vive, das pessoas que nós conhecemos. O que tem de gente que ela não vive a vida real, vive uma vida completa de auto-engano. E não é nem assim, que a pessoa está numa situação ruim e ela tenta sair de uma maneira, tenta sair de outra, às vezes consegue, às vezes não consegue. Não é isso, é que a própria noção de que ela precisa sair daquela vida está ausente. Por quê? Porque ela tira do horizonte de consciência dela a noção que precisa sair dali, porque é muito doloroso verificar isso. E sendo muito doloroso verificar isso, ela prefere se enganar. A gente conhece pessoas que estão assim em relacionamento, estão assim em vida profissional, estão assim em vida intelectual, estão assim em questão de vícios morais pessoais. Cara, está todo mundo desse jeito, entende? Assim, é uma psicologia, é uma nação inteira que vive uma psicologia do auto-engano. Que se o auto-engano é algo que pulsa dentro de nós por conta da nossa natureza debilitada, mas é algo que você tem que lutar contra isso, né? A gente tem que lutar contra isso. Pegaram esse ponto aqui do auto-engano, é claro, não vai dar para expandir muito, né? Teria-se muito o que falar ainda, mas vamos pegar esse ponto do auto-engano. O auto-engano é isso, é perigosíssimo, ele impede um florescimento de maturidade intelectual, um florescimento de virtudes, e é algo que é próprio da psicologia do brasileiro. Pois bem, quando você pega esse aspecto e junta um outro aspecto, que é o seguinte, o analfabetismo funcional, aí, meu querido, a pessoa tem a fórmula para a desgraça, tem a fórmula para a miséria completa. Por quê? O analfabeto funcional é aquele indivíduo que, e quando eu falar aquele indivíduo, vocês não pensem assim, aquele indivíduo lá longe, não. Vocês pensam assim, eu, certo? Eu. Então, o analfabeto funcional, ele não consegue perceber o sentido do texto, de verdade. Ele consegue juntar as letras, né? Ele conhece as letras, conhece os sons, ele consegue juntar as letras, ele consegue ver, assim, mais ou menos, o que aquilo quer dizer. É como se você pegasse, sabe quando passa a noite e passa um borrão e você olha assim um borrão lá longe? Sabe isso? Olhou um borrão assim, você pega as sombras, mais ou menos você percebe o que é. Pronto, o analfabeto funcional, ele faz isso com o texto, né? É aquela velha história, você está lendo um poema, aí seu professor diz assim, pegue a palavra pelo contexto. Então, assim, se você está pegando a palavra só pelo contexto, então você não está lendo, meu querido, você está adivinhando. A maioria dos processos de leitura não são processos de leitura racional, são processos de adivinhação. As pessoas aprendem a adivinhar mais ou menos o texto. Só que qual é o problema disso, né? É que é o seguinte, quando você vê uma sombra passando à noite e você olha mais ou menos que ela tem a forma de fulano e pode ser fulano dobrando a esquina, você tem consciência de que você está vendo apenas uma sombra e que talvez seja fulano. Você sabe disso. Por quê? Porque você sabe a diferença entre enxergar com clareza e a diferença de enxergar um vulto, uma sombra à noite. Você tem o parâmetro de medida do que é enxergar de verdade. Existe esse parâmetro.
O problema com a leitura é que não existe hoje mais o parâmetro do que é ler em profundidade, do que é ler de verdade. Então a pessoa, ela acha que ela junta as palavras e ela consegue ler. Por quê? Porque ela não consegue, ela não sequer percebe que não percebe. Entende? Ela sequer nota que ela é incapaz de ler. Isso está ausente do horizonte de consciência. Né? Eu acredito que eu até já disse em outras lives aqui, eu sempre gosto de comparar, por exemplo, a pessoa que ela corre, né, sei lá, corre 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, seus 30 minutos, ou faz uma caminhada, ela sabe que ela não é Usain Bolt. Ela sabe que ela não pode ir para uma Olimpíada daqui a 6 meses disputar com atletas de alta performance. Por quê? Porque ela tem noção do que é um atleta de alta performance. Então ela sabe que por mais que ela se esforce, ela sabe que ela pode ter até um desempenho bom, mas ela sabe o que é o grau de excelência, de desempenho excelente. Bem, com a leitura não existe isso, na verdade, porque as pessoas não têm o grau do que é o desempenho excelente na leitura. Então, eu fiz até um exercício um dia desse na Masterclass, que era pegando que era pegando um conto de Machado de Assis, aquele conto O Espelho, que tem a famosíssima frase de Machado de Assis, o alferes matou o homem, que é um texto fantástico. E quando você começa a ler, na leitura acompanhada com as pessoas, mostrando parágrafo por parágrafo, certos pontos, o que Machado vai deixando claro, a sensação que se tem quando se vê algo desse tipo sendo apresentado é assim, caramba, eu ia ler isso aqui 1000 vezes e não ia encontrar esse sentido. Pronto. Se a pessoa diz isso, excelente. Chegou no ponto. Por quê? Ela percebeu que existia um sentido ali atrás que ela não havia percebido. Excelente. Né? O analfabetismo funcional é essa barreira entre o que o texto tem de verdade e o que eu consigo aprender do texto. Problema do analfabetismo funcional. Número 1. 92% da população brasileira tem algum grau de analfabetismo funcional. Certo? Isso implica dizer que, se você for dar aula numa audiência de 100 pessoas, aproximadamente 92 delas terão problema em, de fato, compreender o que você está dizendo, porque existe grau de analfabetismo funcional ali. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, um dos problemas do analfabetismo funcional, como eu acabei de dizer, é que existe uma barreira para você perceber que não percebe. Então, você já tem aí 2 grandes dificuldades. Se você joga isso para o debate público, meu querido, aí lascou tudo. Por quê? Porque veja só, se eu não consigo aprender o sentido das palavras, o sentido real das palavras, o que é que eu faço? Eu começo a atribuir sentido. Eu começo a atribuir o sentido das palavras. Então, quando você pega a mídia, o que é que ela faz? Ela não examina o que a pessoa falou. Eu não estou nem colocando as matérias sensacionalistas. Não é isso não. Tô falando assim, você pega, sei lá, o Brasil Comentado mesmo, um trecho. O cara, como ele não consegue perceber o sentido real das palavras, então o que é que ele faz? Ele vai tentar descobrir as motivações ocultas da pessoa que falou. O que ele quis dizer nas entrelinhas, o que ele quis falar subrepticiamente. Ou seja, a pessoa não consegue compreender o valor das palavras, não consegue pegar o sentido das palavras, então ele começa a atribuir sentido, ele começa a atribuir valor. Quando você multiplica isso para todo o conjunto da sociedade e do debate público, aí, meu querido, é Babel, entendeu? Aí é o caos completo, é o inferno absoluto. Por quê? Porque a galera começa a usar as palavras como se fossem moedas reais. Ou seja, ela não pega a palavra como algo que descreve a realidade. Ela começa a raciocinar não a partir dos dados da realidade, ela começa a raciocinar a partir das sensações que aquelas palavras provocam, ela começa a raciocinar a partir da impressão que ela quer passar utilizando aquele tipo de palavra. Então, o debate público vira uma loucura porque você não está raciocinando em cima de dados, de fatos, de realidades. Você está raciocinando em cima de figuras de linguagem que as pessoas acham que, ao construir uma frase utilizando determinada figura de linguagem, elas estão criando uma realidade. Isso acontece muitíssimo. Por exemplo, você pega uma expressão que eu considero assim, um marco disso, que é o tal do aborto paterno. Veja, o aborto paterno, ele é uma figura de linguagem. Ele não é um dado da realidade. Certo? Ele é um modo de expressar uma situação. Porque não tem como haver aborto paterno. Isso é uma impossibilidade biológica. Certo? O aborto paterno é impossível, porque se o pai matar a criança no ventre da mãe, ele vai estar matando a criança no ventre da mãe.
Ele vai estar cometendo esse ato de assassinato. É a única maneira. Aborto paterno é o cara dar um chute na barriga de uma mulher grávida. Assim, é a única possibilidade de haver um aborto paterno. Mas ele é uma impossibilidade biológica, certo? O que significa o aborto paterno? É uma maneira de falar do abandono. Ou seja, o abandono paterno é uma situação de moralidade tão baixa, é uma situação tão grave, que coloca-se ela no patamar de um assassinato à criança. Ou seja, é como se assim, aquele abandono fosse tão grave, tão grave, tão grave, que para expressar a gravidade dele, coloca-se a coisa mais grave que pode acontecer com a criança, que é o quê? Ser assassinada na barriga da mãe. Então, é uma figura de linguagem para descrever algo, mas é uma figura de linguagem, não é um dado da realidade. O que é que o pessoal faz? Ele pega a expressão aborto paterno e coloca no mesmo patamar de um aborto real, para dizer, se os pais abortam, por que é que as mulheres não podem abortar? Vocês estão entendendo? Porque, meu amigo, se o pai aborta no sentido que ele abandona, a criança permanece viva, porra. Mas se a mãe mata, o menino não está vivo mais. Entendeu? A criança não está viva mais. Então é óbvio que você não pode botar esses dois atos em pé de igualdade na realidade, porque eles geram resultados diferentes. Na realidade, eles são duas coisas distintas. Um é uma figura de linguagem, o outro é uma descrição real e possível da coisa. Só que, se você tem um conjunto de pessoas que padecem do analfabetismo funcional, elas não vão ser capazes de pegar o sentido da palavra. Elas começam a utilizar, como eu disse, as coisas para descrever seus próprios sentimentos e sensações. Então, quando alguém, após essa explicação, diz assim, mas o pai tem que cuidar, não sei o que eu fiz. Sabe o que é que ela está fazendo? Quando ela diz a expressão aborto paterno, na verdade o que ela está querendo dizer é o seguinte: eu sou legal, eu sou bacana, eu sou a favor das mulheres, eu considero isso um erro. Ele está querendo dizer isso, ele está querendo expressar uma emoção, ou então passar uma sensação para a pessoa que está escutando, mas não é uma descrição de um dado da realidade, entende? Isso é um problema. Então veja, se você tem um país que as pessoas já têm essa propensão psicológica ao auto-engano, e você tem um país de analfabetos funcionais, junta, filho, junta as duas coisas, dá um megazord de loucura, entendeu? Dá um monstro, um Godzilla de loucura. Porque você junta as duas piores características que pode haver para esse tipo de coisa. Tem um artigo de Olavo que está aqui no Mínimo. Eu acredito que o Mínimo é um livro que todo mundo conhece, né? O Mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Que tem um artigo chamado o seguinte: Figuras de Linguagem, né? Que Olavo fala exatamente desse ponto de você raciocinar a partir de figuras de linguagem como se fossem dados da realidade. E aí ele fala uma coisa fantástica, abre aspas aqui para Olavo. A discussão racional fica assim inviabilizada na base, né? Ele está falando disso, né? De você raciocinar a partir de figuras de linguagem apenas achando que são dados da realidade. Aí, abre aspas, vou retomar, certo? A discussão racional fica assim inviabilizada na base, sendo substituída pelo mero confronto entre modos de sentir, uma demonstração mútua de força psíquica bruta que dá a vitória, quase que necessariamente, ao lado mais barulhento, histriônico, fanático e intolerante. E aí tem um outro ponto. Isso aqui é claríssimo. Veja, se as palavras não têm mais valor, e se elas têm valor na medida em que eu atribuo valor a elas, atribuo sentido a elas, e elas se tornam apenas um meio de expressar sensações, sentimentos e movimentos psicológicos interiores, o que é que vai acontecer num debate? Quem melhor mostrar sentimentos, sensações, mais próximo estará de ganhar o debate. Então o debate vira loucura completa. É aquela, eu me lembro, rapaz, perfeitamente, eu estava lá, foi um debate, minha Nossa Senhora, eu acho que era um debate sobre, acho que era até sobre aborto mesmo, era sobre biotecnologia, não sei ao certo, realmente não sei. Mas eu estava lá, rapazote, né? Com aquela primeira penugem de bigode. Veja você, Moisés, a primeira penugem de bigode, bigode fininho, rapaz, só aquela poeirinha, Moisés. Moisés é o nosso indefectível câmera aqui que está conosco. Estava eu lá, e aí ao final da exposição da mulher, onde ela tinha defendido quase que abertamente, quase não, né? Ela tinha tocado assim de raspão
em questões de eugenia, né? Praticamente defendendo que certas condições biológicas, enfim, podiam... Não, lembrei. Estava na época da discussão sobre fetos anencéfalos, né? E ela dizendo que certas características biológicas davam condição para que as crianças fossem abortadas de fato sem nenhum prejuízo moral com relação a isso. Aí eu fui lá, ao final das perguntas, desci, né? Peguei o microfone e perguntei assim: mas, veja bem, isso que a senhora está defendendo é eugenia, né? Você está colocando o valor da vida humana nas condições biológicas que ela porta. Quer dizer, hoje é o feto anencéfalo. E se eu achar que uma condição que, enfim, pode abortar nessa condição biológica seja a pele negra? E se eu achar que seja uma outra característica biológica qualquer, que seja mulher, pode abortar porque é mulher, pode abortar por possuir a síndrome de Down, e aí, o que é que se faz nessa situação? Quem defendia esse tipo de postura eram os nazistas, em que o valor da vida humana era dado por seu tipo biológico. Quer dizer, se você fosse da raça ariana pura, então você poderia sobreviver. Se você fosse um judeu, um filho de judeu, você não poderia sobreviver. Quer dizer, esse tipo de ideia é a mesma base que os nazistas usaram. Sabe o que ela me respondeu? Veja o que é você mostrar o sentimento para ganhar o debate, certo? Ela virou e disse assim: ela pegou o microfone, né? Eu não vim aqui para ser insultada e ser chamada de nazista. Aí parou, ficou aquele mal-estar, aquele climão no ambiente e tal. Veja, eu não tinha chamado ela de nazista. Eu fiz uma comparação que aquele tipo de argumento tinha a mesma base explicativa do argumento que os nazistas tinham utilizado. Só que as palavras naquele momento não estavam servindo por seu valor intrínseco, as palavras naquele momento estavam servindo para demonstrar sentimentos e sensações. Então, eu não sei se ela foi analfabeta a ponto de não perceber a comparação que eu estava fazendo, ou se ela de fato percebeu e foi maliciosa. De todo modo, nós temos um elemento de engano ou um elemento de analfabetismo, né? Pois bem, estava lá um debate, e o debate era feito nessas bases. E aí, quando você tem a desgraça completa, que é o que Olavo diz, né? O cúmulo da devassidão mental se alcança quando as leis penais passam a ser regidas dessa maneira, que é exatamente o que nós temos. Nós temos leis penais que elas são regidas na base total e completa das figuras de linguagem. Então você não tem uma descrição da realidade da coisa, você tem uma figura de linguagem que demonstra uma determinada sensação sobre aquele objeto que a lei está, sobre o qual a lei está se debruçando, e aquela sensação ela é passada como uma legislação que inclusive pode tirar a sua liberdade. É o caso, por exemplo, de certos aspectos com relação à homofobia, né? A homofobia ela descreve, em seu termo puro, ela descreve um distúrbio que a pessoa tem uma fobia, quer dizer, ela tem uma tal percepção do homossexual tão negativa, um medo, um ódio, que ela vai lá e mata a pessoa por ser gay. Veja, isso é uma patologia, isso é uma loucura, isso é um ato de barbárie. Mas só que a homofobia é um conceito que está sendo usado elasticamente, desde esse ponto até a manifestação de uma opinião religiosa com relação ao fator espiritual da conduta sexual, até se a pessoa tiver alguma reação espontânea natural de repulsa, no sentido de que ela não quer para si, ela não quer praticar aquele determinado ato homossexual, né? Eu já vi, vocês acham que eu estou exagerando, mas eu já vi gente dizendo que você recusar sexo homossexual, ou seja, ou mulheres ou homens, não importa, mas você recusar, né, um sexo homossexual por ser homossexual, você está praticando homofobia. Quer dizer, se eu sou heterossexual e eu tenho uma repulsa natural a um homem me tocando, ou se eu sou uma mulher heterossexual e eu tenho uma repulsa natural a uma mulher me tocando, quer dizer, esse ato já seria um ato homofóbico. Vocês veem a diferença desse ponto que nós chegamos aqui ao ponto inicial do que significa a palavra homofobia? E eu tenho certeza que vai ter gente que vai ver esse vídeo e dizer que eu sou a favor da homofobia por estar dizendo isso. Vocês estão entendendo a loucura do negócio? Ou seja, a palavra ela não serve mais para descrever. A palavra ela serve única e exclusivamente para expressar sensações, sentimentos e projeções. Então, quando você chega nesse ponto do debate público, é urgente, escutem isso, é urgente você ter
uma retomada séria, uma retomada visceral da importância da linguagem, certo? De resgatar de fato a capacidade de leitura, resgatar de fato o amor pela leitura, o amor pela intelectualidade, o amor pela vida intelectual. Eu me lembro que no primeiro Brasil Paralelo, que tratava de questões políticas, tem um trecho que pergunta assim: o que é necessário, professor Gurgel, para que o Brasil volte a ter uma pujança política, um crescimento econômico? Porque aí o professor Gurgel está lá e o trecho que é colocado assim: as pessoas precisam voltar a ter amor pela literatura. Aparentemente, essa expressão estaria deslocada, mas não está de maneira alguma. Porque, veja, o apreço pelas palavras, ele é a base da sanidade social. Porque ele é a base da sanidade pessoal. Certo? Porque sem esse enraizamento na realidade, tudo fica impossível, como nós começamos a live falando. Tudo fica absolutamente impossível. Então, voltemos de verdade a dar importância à vida intelectual, à leitura. Isso é para ontem, certo? As noticiazinhas, o que acontece na vida política imediata, assim, é nada perto disso, certo? Se tem ministros do Supremo fazendo loucuras interpretativas, isso só é possível porque houve uma deterioração da linguagem, houve uma deterioração da capacidade das pessoas perceberem que estão sendo enganadas por conta desse tipo de coisa. Entende? Então, pessoal, vamos voltar a ter essa centralidade da linguagem como algo importantíssimo, certo? Sem isso, simplesmente não dá. Para retomar, lembrem-se, o artigo é Figuras de Linguagem, certo? Deem uma olhada lá. E quem puder, leia esse livro, Esaú e Jacó, de Machado de Assis. Beleza? Então, nós ficamos por aqui. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima, se o bom Deus assim permitir. Olhem tudo que está lá no canal do Instituto. Acompanhem o Instagram do Instituto. E acompanhem meu Instagram pessoal também, Pedro Augusto _PS. Dê uma procuradinha, Pedro Augusto _PS. Certo? Vocês vão encontrar lá material. Eu estou sempre falando, sempre ou produzindo texto no feed ou falando coisas nos stories. Beleza? Então, basicamente é isso. Muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus. Até mais.